Graça e paz, irmãos. É com muita alegria que estamos aqui para darmos continuidade, a essa série de estudos que iniciamos há um mês atrás, eu acho, até mais de um mês, sobre aprendermos, e o que defende ou o que ensina algumas escolas a respeito do período da grande tribulação, Nós estamos aqui nesse período de estudo aqui aprendendo sobre o que ensina e o que defende a escola escatológica, que defende a posição de pós-tribulacionismo, ou seja, que defende que a igreja irá passar pelo período que a Bíblia chama de grande aflição, de grande tribulação, E já faz alguns dias que acho que alguns dias ou mais de um mês, eu acho, bem mais de um mês já, a gente vem aqui explanando, e mostrando o que essa escola defende e o que eles ensinam, ok? E hoje a gente vai dar continuidade a esse estudo que já está um pouco bem avançado já. Mas antes disso eu queria mostrar o material para vocês e eu recomendo para você que gosta de estudar, para você que quer se aprofundar dentro dessa área, eu tenho aqui alguns livros, Eu já mostrei alguns no decorrer das aulas anteriores, de vez em quando eu mostrava um livro, O livro que eu estou sempre utilizando ele, que é esse livro aqui, azulzinho aqui, ó, que vocês já conhecem bastante, já mostrei várias vezes, que é Manual de Escatologia, ok? Tenho esse livro aqui, ó, que eu aconselho você que gosta do material, você adquirir esse recurso aqui, que é um comentário bíblico, do livro de Daniel, de versículo por versículo. Hoje eu vou fazer aqui um pequeno uso desse livro, eu recomendo, ele é muito bom, é um livro barato. Na mesma categoria também aqui, ó, tem outro comentário aqui, ó, também recomendo. Não estou aqui fazendo propaganda de nenhuma editora, ok? Apenas mostrando que eu tenho aqui vários recursos que podem ajudar você também a chegar a uma boa compreensão do assunto, para que você tenha um bom alicerce, uma boa base para que você possa debater legal, sem passar vexame. Do doutor aqui Antônio Gilberto, é um dos maiores nomes da escatologia e da teologia sistemática dentro da CPAD. Daniel, versículo por versículo, junto com Apocalipse também. Ele faz aqui uma junção dos dois livros que eu achei espetacular. Também barato, muito bom esse livro. Eu acho que eu já mostrei isso aqui uma vez, que é um comentário bíblico também, de Apocalipse, versículo por versículo, de Armando Chaves Cohen. Ele é grosso pra caramba, ele é muito bom, e também é um preço muito acessível, e ele vai trabalhar muito profundo a questão aqui de Apocalipse capítulo 3, que fala sobre esse personagem, que nós vamos trabalhar um pouco com ele, que Daniel fala aqui no capítulo 9 e no verso 27, aquele personagem que ele vai fazer aquele pacto de uma semana e que no meio dessa semana ele quebrará o pacto, ok? Um outro livro que eu também recomendo, que é um outro comentário bíblico, eu acho muito interessante esse comentário, é este comentário aqui de 1º e 2º Tessalonicenses, de Elinaldo Renovado. É um livro, apesar de ser duas cartas de Paulo, mas são as duas cartas de Paulo, onde Paulo aqui trabalha mais esclarecidamente a questão da escatologia, da volta de Cristo. Ele vai trabalhar muito bem, e esse livro aqui eu faço bastante uso dele. E só aqui, porque tem muito material, não dá para me mostrar todos a vocês, ok? Mas só para você ter noção e ter ideia do material que eu tenho, pronto, ó, só comentários de 1º e 2º Tessalonicenses, com esse aqui, eu tenho mais de 20 comentários da carta de 1º e 2º Tessalonicenses, ok? Então eu tenho bastante material aqui. É claro que eu não sou doutor, não, nem meu propósito não é nem ser doutor. Meu propósito, irmão, é pregar a palavra, É trazer a mensagem de salvação para aqueles que andam presos nas trevas, ok? Um livro que eu acho muito interessante, aí poucas pessoas têm ele, mas é esse livro aqui, ó. Erros escatológicos que os pregadores devem evitar. Esse livro aqui ele é muito interessante, ele é de uma sequência que vem do pastor Ciro Sanches Zibordi. E o primeiro livro dessa série aqui é Erros que os pregadores devem evitar. E depois tem Erros que os pregadores devem evitar, volume 2. Também tem outro livro dele, que não dá para me tirar aqui agora, que é Erros que os adoradores devem evitar. Porque tem cada louvor, cada música aí, meu irmão, que é complicado. A letra, ela não exalta em nada o nome do Senhor, certo? É apenas a exaltação da carne para bem do homem, ok? É egocêntrica, ela não fala em nada em Deus.
E esse aqui, ó, é erros escatológicos que os pregadores devem evitar. É interessantíssimo aqui a abordagem que ele faz aqui, principalmente do capítulo 24 de Mateus. Outro material, esse aqui eu não lembro, mas parece que eu já mostrei a vocês, que é Manual de Profecia Bíblica. Ele vai aqui trabalhar muita área da escatologia e também a área da história de Israel, desde quando eles foram lançados fora da sua terra, na diáspora, do ano 117, 123, e aí eles se espalharam pelo mundo. Do autor Abraão de Almeida. De Abraão de Almeida, também recomendo um grande homem de Deus que trabalha bem afinado a questão da escatologia. Ele tem esse livro aqui que eu também recomendo, é de excelente qualidade o livro, e trabalha de forma espetacular ali a questão do livro de Ezequiel, capítulo 38, capítulo 39. Eu achei espetacular, que é Israel, Gog e o Anticristo, de Abraão de Almeida, também da CPAD de Escatologia. Um outro livro que eu também recomendo, que tem a ver muito com o nosso assunto, é esse livro aqui também, ó, de Severino Pedro, que é Armagedon. Ele é um pouco grosso, ele é muito bom esse livro aqui. Ele vai trabalhar também tremendamente a área de escatologia do fim, ali próximo, né, da questão do milênio no final, sobre a batalha do Armagedon, ou no final do milênio, como alguns colocam, ou no final da grande tribulação. E há essa polêmica sobre quando se dará esta batalha. Esse livro aqui ele trabalha de forma bem específica e clara essa questão aqui. Eu recomendo para vocês, ok? Um livro também que eu acho excelente também é esse livro aqui, ó, que trata de escatologia, ok? Que é o ensino. Aqui, ó, nesse dá para ver, está focando bem. Lembrando que sempre vai aparecer ao contrário para vocês, ok? O ensino bíblico das últimas coisas de Stanley Orton. Isso aqui nada mais menos é que apenas um livro condensado, onde ele vai trabalhar a área de escatologia, as últimas coisas. Ele vai falar aqui sobre vários eventos, sobre a ressurreição, o milênio. Ele vai trabalhar aqui as três escolas escatológicas, como a pré-tribulacionismo, o mid e o pós, ou a questão amilenista, pré-milenista, amilenismo. Ele vai trabalhar aqui várias questões sobre a iminência da volta do Senhor, a segunda volta, a ressurreição, as ressurreições. Então, ele na verdade é uma síntese da própria teologia sistemática de Stanley Orton. Esse livro aqui, ele é grosso também, eu acho tremendo esse livro aqui. Eu às vezes faço muito uso desse livro. Esse aqui é o livro que nós estamos usando ele na nossa matéria, ok? Mas tem um livro aqui que eu também acho ele muito interessante. Esse livro aqui, ó, de Anthony Koeman. Ele já faleceu, é um autor reformado, certo? Mas esse livro aqui, ele tem um diferencial, ok? Não é porque ele é reformado. Na verdade, esse livro aqui, ele é um livro calvinista. E ele é um hiper calvinista, esse cara aqui ele era, entendeu? Aí parece ser contraditório, né? O que eu estou aqui passando e usando, mostrando um livro da área reformada, né? Da cultura cristã, que é calvinismo puro. Mas esse conteúdo aqui desse livro aqui tem uma parte aqui que ele mete o pau no dispensacionalismo. Ele mete brasa mesmo, cara. Ainda eu acho até engraçado, é interessante aqui, mas é um homem de Deus, ok? Mas por incrível que pareça, eu comprei esse livro aqui só por um detalhe. Porque nesse livro aqui, eu achei, de todos os outros que eu tenho aqui, aonde ele trouxe uma explicação fenomenal. Bem simples, mas ao mesmo tempo profunda. Ele vai trabalhar aqui muito bem aqui, que eu achei espetacular. Eu digo isso porque eu não vi em outros ainda, ok? Então, como eu, por enquanto eu só vi nesse e esses que eu tenho aqui, esse foi o que trabalhou bem melhor. A área da doutrina do estado intermediário. Que inclusive até o meu TCC, a minha tese, né, de bacharel, que eu fiz com base nesse livro aqui, que foi defendendo a consciência da vida após a morte. Ou seja, é onde eu vou ali combater, lá na minha tese, eu combati a doutrina ensinada por algumas seitas pseudo-cristãs, né, como o Adventismo, como a Testemunha de Jeová, que é o sono da alma. Então, isso aí é totalmente antibíblico. E a minha tese, eu usei esse material aqui para combater e mostrar biblicamente, né, que não existe essa questão de sono da alma, ok?
E hoje nós vamos dar continuidade, certo? A matéria que a gente vem aqui já estudando, vem elaborando. E apenas mostrei esse material aí para os irmãos, que são um material que eu uso bastante, né? E eu acho legal, ok? Alguns irmãos me pediram para que eu fizesse uma revisão hoje, certo? De tudo aquilo que nós já mostramos e expomos aos irmãos, né? Para quem não viu, para quem não conferiu, eu peço que você volte aí no meu Face, que as aulas elas estão aí, estão gravadas aí, elas estão aí gravadas. Aí você vai procurar desde a primeira e se você se interessar, você vai assistir. Ou caso não, você encontre aí, mas eu tenho certeza que elas estão aí, que eu deixei elas salvas, né? Ou então você acessa lá a minha página do YouTube, que o nome da minha página lá é Alexandre Urquiza, e aí tem todas aquelas aulas que estão lá salvas, ok? A gente vai aqui dar continuidade, ok? Mas hoje eu vou aqui mostrar, fazer uma pequena revisão do que nós já passamos para vocês, ok? Para que a gente possa não perder o fio da meada. O meu objetivo é esse, é a gente ir de degrau em degrau, subindo até alcançar um nível lá bem alto, ok? Então a gente vai apenas dar uma revisão rápida, uma revisão geral, né? Apenas, ou para você, não apenas, mas para você que está acompanhando hoje e que não viu as aulas anteriores, para que você possa entender do que se trata aqui esse nosso trabalho, ok? Então nós estamos aqui falando sobre a teoria pós-tribulacionista, o que eles pregam e o que eles defendem e qual é a sua ideologia com relação ao período tribulacional. Se a igreja passará por esse período ou se ela será poupada. Bom, essa corrente, ela defende que a igreja ela está sujeita, ela é obrigada a passar por isso. E aí eles têm várias bases, eles utilizam vários recursos, né, dentro da Bíblia para sustentar a sua tese. E é isso que a gente vai ver aqui nessa pequena revisão e a gente vai apenas passar rapidamente para que não fique também muito extenso e a gente possa dar continuidade. Eu vou tentar hoje terminar a terceira aula já dentro do argumento de Daniel, né, o argumento histórico de Daniel, capítulo 9, de verso 24 ao verso 27, ok? Que é o nosso quarto argumento em cima do pós-tribulacionismo. Mas antes disso a gente mostrou as bases essenciais que o pós-tribulacionismo utiliza para defender a sua posição. Então, eles utilizam 7 bases, que são 7 bases consideradas primordiais, que são as suas bases essenciais para defender todo o seu quadro escatológico, toda a sua doutrina com base nessas questões que nós vamos passar, que tem lá nas primeiras aulas que eu dei, ok? Então, qual é a primeira base do pós-tribulacionismo? Ou seja, eles negam, né, para que eles possam validar as suas posições, eles negam as distinções dispensacionalistas, porque só assim eles podem colocar a igreja no período que está destinado para Israel. E o próprio texto que nós vamos trabalhar aqui hoje, de Daniel capítulo 9, ele fala sobre o próprio Israel. Não tem como você colocar a igreja ali. Um caso bem interessante que mostra claramente esse período sendo como um período composto, onde Deus irá trabalhar de novo ali com o povo de Israel para trazer ali restauração para aquela nação que lhe é peculiar desde lá da promessa do Êxodo, ok? Então, por exemplo, um texto bem interessante é Jeremias. Eu vou voltar aqui, eu estou aqui aberto em Daniel, mas eu vou ler que é Jeremias capítulo 30, que tem a ver com essa questão que nós vamos trabalhar hoje, e o versículo 7. Então, se você tiver com a Bíblia aberta aí, eu recomendo que você abra aí nesta passagem. Jeremias capítulo 30, na versão Almeida corrigida, diz o seguinte, ó, o versículo 7, ó. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. Ó. É o tempo de angústia para Jacó. É para Jacó. Aqui não é uma simbologia da igreja. Aqui é literalmente para a nação de Israel.
apenas o nome aqui de Jacó como uma figura de linguagem para simbolizar a plenitude de toda a nação de Israel, ok? Então, ó, é um tempo de angústia para Israel. Eu troquei aqui a palavra Jacó por Israel. Ó. Ele, porém, será salvo dela. Ok? Então, aqui está uma passagem. Né? É claro que aqui é apenas um versículo. Não podemos fazer doutrina, né, apenas em cima de um versículo. Mas o próprio livro de Daniel, ele trata claramente sobre essa questão e dá uma margem muito mais ampla para isso. Então a primeira base essencial do pós-tribulacionismo é simplesmente negar as dispensações, porque só assim eles podem colocar a igreja dentro de um período que está propriamente destinada para a nação de Israel. Eles não aceitam o dispensacionalismo. Agora aqui eu quero abrir um parênteses rápido. É interessante isso que eles falam, né? Agora, se você for perguntar para um pós-tribulacionista em que era nós estamos vivendo, eles vão responder, sabe o que? Nós estamos vivendo na dispensação da graça. Então, por que você utiliza essa nomenclatura se você não usa, você não aceita as dispensações? Eles utilizam dispensação da graça, dispensação da lei. Aí eles utilizam. Mas se for colocar dentro de um quadro profético escatológico, eles não aceitam a terminologia dispensação. Isso é um pouco contraditório, concorda? Essa é a primeira base. Qual é a segunda base da escola pós-tribulacionista? Não fazem, é um complemento da primeira, eles não fazem distinção alguma entre Israel e igreja. A igreja do Antigo Testamento é Israel. Eles não fazem distinção. Eu não vou me ater muito a destrinchar um pouco isso aqui, porque, como eu falei, é uma revisão rápida para você que está iniciando ou para você que não assistiu nenhuma aula. Então, se você quiser mais detalhes sobre essas bases que eu estou aqui citando, eu recomendo que você volte lá no Facebook aí, ou então você procure lá, que está bem claro lá no canal do YouTube, ok? Então, a segunda base é que eles não fazem distinção, é uma entidade só. Terceira base que eles utilizam como a sua base essencial para sustentarem a sua doutrina. Eles negam o ensinamento bíblico sobre a natureza e o propósito da tribulação. E eles esquecem que esse período, que é um período distinto da toda a história da humanidade, então, quando a Bíblia se refere ao período de tribulações cotidianas, ela usa um termo do grego, mas também se referindo a um período específico ali, como essa 70ª semana de Daniel, como esse período que a Bíblia fala de grande aflição, que o próprio Senhor falou em Mateus capítulo 24, como também lá o texto de Jeremias que nós lemos, no capítulo 30, verso 7, né? Ele fala de um momento específico. Então, para esse momento específico, os contextos que aparecem falando sobre, utilizando a palavra tilipsis do grego para tribulação, dentro desse contexto, praticamente aparece ali a palavra ira, a palavra indignação, a palavra provações, a palavra julgamento, dando mais um conteúdo de peso e endossando mais ali aquele contexto. Então você pode ver que ele é diferente de situações que são corriqueiras no dia a dia, pequenas e leves, momentâneas tribulações, como Paulo falou lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, ok? Então, eles negam a sua natureza e qual é o seu propósito. Nós vimos muito bem ali em Jeremias capítulo 30, verso 7, que é um período de aflição para Jacó. Então, para um momento para trazer juízo sobre a nação de Israel por ter rejeitado o seu Messias, ok? Essa é a terceira base essencial da escola pós-tribulacionista. Qual é a sua quarta base essencial? Não fazem diferença, essa também é outra base deles, ó, entre os dois adventos. Eles têm isso como um evento único. E a Bíblia mostra várias referências provando o contrário. Ou seja, qual é o quarto argumento deles? Eles não fazem diferença entre arrebatamento e o advento da segunda vinda.
Para eles é uma coisa só, é um momento só. E a Bíblia, em algumas passagens, é um pouco complicado, isso eu concordo, né? Mas quando você analisa o contexto e você vê ali a maneira como as palavras estão sendo empregadas para cada advento, deixa a entender muito claro que são adventos. É um advento distinto um do outro. Apesar deles muitas vezes serem colocados ou escritos, ou profetizados ou falados de uma maneira única em um contexto, mas eles são distintos em seus acontecimentos, ok? Por exemplo, se você for analisar muito bem, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, que é um texto que fala sobre a volta do Senhor, esse texto lá fala claramente que Jesus virá apenas até os ares. Esse advento ele não tocará na terra, ok? Por exemplo, quando você vai ver essa mesma passagem, por exemplo, em Mateus, no capítulo 24, por exemplo, lá diz que todo olho verá. Todo olho verá. Mas esse mesmo evento também, visto por um outro prisma, lá em 1 Coríntios capítulo 15, diz que vai ser em um piscar de olhos. Então, isso deixa claro, entendeu? Que são eventos distintos, tanto o arrebatamento como a segunda volta. Essas passagens mostram que são eventos característicos mais distintos uns do outro. Tessalonicenses diz que ele ficará nas nuvens. Por exemplo, em Zacarias, lá no capítulo 14, se eu não me engano, é o capítulo 12 de Zacarias, diz que ele colocará os seus pés no Monte das Oliveiras, na sua vinda, no grande dia do Senhor. Então Zacarias diz que ele vai tocar com os pés no chão. Paulo diz que ele vai ficar nas nuvens. E aí? Então isso é bem claro, meus amados, que são eventos distintos. Um para a igreja e o outro para a nação de Israel e para as nações gentílicas no período tribulacional. Então eles não fazem diferença, eles veem isso como sendo um evento único. A Bíblia mostra como um evento separado, ok? Apesar dos escritores terem escrito e colocado de uma maneira que parece ser una, mas não é, ok? Qual é o quinto argumento, qual é a quinta base essencial? Não é o argumento, é a sua base essencial. E nessa base eles destrincham os seus argumentos. Primeiro é as bases e depois nós trabalhamos nas aulas primeiras as bases, que é o que eu estou aqui revisando. E depois nós começamos a trabalhar os argumentos individualmente, um após o outro, ok? Mas a sua quinta base essencial é negar. Eles negam claramente, a doutrina da iminência. Eles negam o retorno da iminência, que é uma doutrina que a gente fez uma análise mais apurada em uma lição anterior. Você pode voltar aí no Face, você pode procurar lá no YouTube, que vai estar lá, e a gente já trabalhou um pouco sobre essa questão. E eles preferem dar ênfase no ensino ou na observância de sinais, né? Que são o que está lá escrito em Mateus capítulo 24, onde Jesus ali mostrou sinais, né, de que a sua vinda estaria próxima. Então Jesus disse que sinais iriam indicar a sua proximidade, ok? Mas a sua iminência, né, para a igreja não há sinal algum, ok? É essa questão aí que eles não fazem, eles negam essa doutrina, ok? Então, qual é a sexta base essencial do pós-tribulacionismo? Eles trabalham com 7 bases, ou seja, eles podem ter outras bases a mais do que essas, mas apenas o livro que nós estamos trabalhando, o livro ele resumiu em 7 bases. Qual é a sexta base do ensino ou da escola escatológica pós-tribulacionismo, que defende que a igreja ela passará pela grande tribulação? Então, a sua sexta base, que eles se colocam de maneira concreta em cima para defender essa tese, nega qualquer cumprimento, escute bem, eles negam um cumprimento futuro em cima da passagem de Daniel, capítulo 9, do verso 24 ao verso 27, que tem ali
o anjo onde ele ensina ali a Gabriel, o Gabriel ensina a Daniel, perdão, né? Como se abrirá as cortinas e esses adventos que vêm acontecendo no período histórico de Daniel, capítulo 9, verso 24 ao verso 27, que é a profecia que nós estamos trabalhando no argumento agora das 70 semanas. Então, eles não acreditam que haverá um cumprimento para o futuro. Por exemplo, como a 70ª semana. Para eles, esse conteúdo de Daniel, ele já se cumpriu totalmente, literalmente, até o ano 70 da nossa era, né? E é um argumento, é uma base deles, é onde eles têm um argumento em cima dessa base, e que é o argumento que nós estamos trabalhando já há 2 aulas anteriores. Se você quiser conferir, mais uma vez eu peço que você volte aí no Facebook, na minha página, ou você confira lá no meu canal do YouTube. É só você colocar lá o meu nome, Alexandre Urquiza, e lá está o meu canal. E se você assistir, dá lá aquele like que você está contribuindo com a expansão da palavra de Deus, ok? E qual é o 7º argumento? A 7ª base, não é argumento, a 7ª base essencial da escola pós-tribulacionista é aplicar à igreja passagens que estão ligadas diretamente a um plano para Israel. E eles substituem ali Israel pela igreja. Essa passagem, a gente, quer dizer, essa base aqui nós trabalhamos nas aulas anteriores. Eu vou ficar sempre repetindo, como aqui eu estou apenas fazendo uma revisão geral, para que a gente não perca o fio da meada, entendeu? Mas eu quero ler essa passagem com base nesse argumento aqui deles, né? Que eles negam totalmente a existência de Israel como uma nação que cumprirá ainda propósitos que foram deixados para trás e que não cumpriram, e que a igreja hoje aqui está cumprindo com o propósito a qual Israel falhou, ok? Então eles negam e aplicam à igreja passagens que são grandes e que são contextos que estão relacionados com a nação de Israel, e eles aplicam à igreja. Irmãos, quando eu olho para cá é porque eu estou aqui mexendo aqui no Face, dando um ok para os irmãos que estão acompanhando, né? Quero mandar aqui um abraço aí para o presbítero Valt aí, né? A sua palavra ontem foi show de bola, irmão. Deus continue te abençoando, ok? Também é para nosso amigo aí, Logan Andrade, ok? E a paz, irmão. Que Deus te abençoe, ok? Olha só, vamos ver aqui um pequeno trecho no Antigo Testamento, no livro do profeta Zacarias. Olha que coisa interessante. Zacarias capítulo 12. Por exemplo, vamos ver se a gente consegue encaixar a igreja no cumprimento aqui dessa passagem de Zacarias capítulo 12. Se você tiver com a Bíblia, eu peço que você abra aí no livro de Zacarias capítulo 12. É um livro de um profeta menor, é um pouco difícil de você achar. Então você vai para o livro do Evangelho de Mateus, volta lá todinho, aquela páginazinha branca, aí vem Malaquias, Zacarias. É mais fácil você encontrar. Mas para adiantar, para não ficar muito extensa essa pequena revisão de hoje, eu vou adiantar aqui a minha leitura. Olha o que diz aqui na versão, eu porto aqui a versão, ó, pelo símbolo aí, eu acho que vai dar para ver, não é? Aí a espada com a Bíblia aberta é a Almeida corrigida, ok? Diz assim, ó. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda, que criou a terra, e que forma o espírito do homem, ou seja, que dá o fôlego de vida dentro dele. Olha só. Eis que porei Jerusalém, ó, como um copo de tremor para todos os povos, ó, em redor, e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. E ele fala aqui em um momento onde Jerusalém será ali cercada, certo? Isso aqui é claro para os exércitos gentílicos, né, sobre o comando da besta que vai lá do Apocalipse, capítulo 3, esse líder político religioso, né, que é o chamado de anticristo, chamado aqui de homem da iniquidade, e ele conseguirá juntar países e nações para tentarem acabar com a cidade, com o povo de Israel. Agora só, versículo 3 de Zacarias.
E acontecerá naquele dia, ó, que farei, ó, de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. A igreja é pesada para as nações, a igreja é pesada. Se a igreja é um canal de bênçãos onde Deus trabalha através da igreja para ganhar o homem, para trazer o homem das trevas para a luz. Então, como é que a gente encaixa a igreja nessa palavra aqui, nesse período profético que está relacionado aqui no livro de Zacarias? Fica impossível você encaixar. Olha só. Todos os que carregarem com ela, certamente, ó, serão despedaçados. E ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Aqui é um período profético futuro para a 70ª semana de Daniel. Diz aqui, ó, que todas as nações se levantarão contra a igreja. Eles dizem, porque eles aplicam a igreja aqui nesse texto aqui do Antigo Testamento. Não tem como, gente, é impossível. Verso 4 de Zacarias, ó. Naquele dia, diz o Senhor, farei, ó, de espanto todos os cavalos e de loucura, ó, os que montam neles. E sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei, ó, de cegueira todos os cavalos dos povos. Olha que linguagem aqui está utilizando. Então, ó, os chefes de Judá, quem são os chefes de Judá? Será que são os pastores da igreja que ele está aqui? Essa tipologia, essa espiritualização que eles fazem aqui do texto? Zacarias capítulo 12 tem 14 versículos. Eu não vou ler porque você já viu, até aqui já dá para fazer cair por tese essa última base, que é a base essencial do pós-tribulacionismo, ok? Então não tem como encaixar a igreja em profecias que estão determinadas segundo a onisciência de Deus, o Todo-Poderoso. Não tem como encaixar aqui a igreja, ok? Deixa eu ler aqui só mais um pouquinho. Verso 5 do capítulo 12 de Zacarias. Diz assim, ó. Então, ó, os chefes de Judá dirão, ó, no seu coração, a minha força são os habitantes de Jerusalém, ó, e o Senhor dos exércitos, o seu Deus. Olha só. Naquele dia, ó, porei os chefes de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha, e como um facho entre as gavelas. E à direita e à esquerda eles consumirão a todos os povos em redor. Quem são os povos em redor? São as nações que irão se levantar pelo comando do próprio anticristo para tentarem destruir a nação de Israel e acabarem com o povo de Israel, ok? Ó? Então, assim, e Jerusalém, verso 6, né? Naquele dia, porém, o chefe de Judá, como uma brasa ardente para a esquerda e direita, considerando todos os povos em redor. E Jerusalém, ó, será habitada outra vez no seu próprio lugar. Olha que coisa interessante, aqui se refere ao período milenar. Jerusalém será de novo, outra vez, no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. Ou seja, quando Deus trouxer de volta aqueles que foram lançados para fora devido à sua rejeição do Messias, que foi o próprio Cristo, que eles rejeitaram, ok? E o Senhor primeiramente, ó, salvará, o versículo 7 do capítulo 12 de Zacarias, ó. E o Senhor primeiramente salvará as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Coloca, meu irmão, aqui a igreja. Não dá para colocar a igreja dentro dessa palavra profética de Zacarias. Então nós podemos observar claramente aí, meus irmãos, que não tem como colocar a igreja hoje como cumprindo essas profecias que estão determinadas para Israel cumprirem num período que a Bíblia chama de grande aflição para Jacó, que é a 70ª semana de Daniel. Então aqui foram as 7 bases essenciais a qual a escola escatológica pós-tribulacionista ela utiliza para sustentar e manter o seu ensino. Mas nós podemos aqui observar claramente que eles não têm uma base 100% sólida e concreta. Ela tem muitas falhas. Assim como também a escola pré ou a escola meso. Nenhuma é a 100% correta. Mas tem aquela que pelo menos se aproxima com mais simplicidade, com mais fidelidade e com uma hermenêutica mais sadia, uma hermenêutica mais centralizada
dentro da uma exegese bíblica verdadeira e sadia, ok? Então, essas aqui são suas bases essenciais. E quais são os argumentos essenciais dos pós-tribulacionistas que eles utilizam dentro dessas bases? O livro lá, ele apresenta 6 bases de argumentos onde eles utilizam para elaborar todo o seu compêndio, assim dizer, compêndio teológico dentro da área escatológica, ok? Então, qual é o primeiro argumento essencial do pós-tribulacionismo que nós refutamos? Então, aqui são os argumentos que eles utilizam e nós estamos trabalhando dentro desses argumentos e, ao mesmo tempo, estamos mostrando sua base, que é uma base escorregadia, que não tem uma solidificação concreta, e nós estamos refutando os seus argumentos. Então, o primeiro argumento pós é o argumento histórico. Ou seja, o que é que eles defendem nesse argumento histórico? Que a posição defendida pelos prés, ela não pode ter tanto peso, porque a base do pré é o dispensacionalismo. E o que é o dispensacionalismo? Segundo eles, é uma corrente teológica que surgiu apenas há 200 anos atrás e que não tem um conteúdo básico sólido dentro da história. Por isso que o argumento deles é argumento histórico, porque eles alegam que essa escola não tem muito tempo, ela é recente, não tem base nos primórdios da igreja, como os pais da igreja, como os próprios apóstolos, os primeiros irmãos da igreja primitiva não utilizavam os argumentos que o dispensacionalismo utiliza, então ele deve ser rejeitado porque ele é novo. E aí nós contra-argumentamos em cima dessa base e nós vimos e provamos que esse argumento deles é um argumento, na verdade, um argumento de silêncio, não tem total respaldo, ok? Tanto bíblico como na própria história, ok? O segundo argumento deles, né, que é o argumento que eles dizem não haver uma doutrina ou um argumento sólido para defendermos a iminência de Cristo, da sua volta, ok? E eu mostrei aqui em vários livros, né, em livros dos pais da igreja, por exemplo, não dá para me tá aqui, dá para me tirar aqui para mostrar aqui a vocês aqui claramente. Olha que coisa interessante. Esses 2 livros aqui, ó, História, olha só, Eusébio de Cesareia, ok? O nome desse livro aqui é História Eclesiástica, ele é grossão da CPAD, até parece que eu estou fazendo propaganda para a CPAD, né, gente? Não estou ganhando nada desses caras, ok? Até porque eu parei de comprar muito na CPAD porque eles aumentaram muito o frete, ó, viu, CPAD? O frete de vocês está muito caro, cara. Por isso que eu parei de comprar, ok? Estou comprando em outras livrarias. Olha só, aqui foi um historiador, né? E olha que ele tinha o seu conteúdo, a sua forma literária aqui, ele é um pouco propenso, mas até para o catolicismo romano da época da igreja primitiva. Não esse catolicismo romano de hoje. Apesar dele se identificar com algumas coisas do catolicismo contemporâneo, mas aqui ele fala sobre essas questões que os próprios cristãos primitivos, eles criam aqui na iminência da volta de Cristo. Então esse livro aqui eu recomendo para você. Outro livro aqui também, caramba, CPAD de novo. É por isso que eu comprei quando teve aqui aquela... Ok? Deu uma falha aí, ele parou, mas parece que já voltou, ok? Olha só, os pais da igreja aqui, ó. Esse livro aqui ele vai trabalhar, os pais da igreja, a vida e a doutrina dos primeiros teólogos cristãos. Então aqui tanto ele vai trabalhar aqui os pais latinos quanto os pais gregos, ou seja, os pais que viveram dentro da teologia não reformada, dentro da teologia criada de Antioquia, como também a de Alexandria. Então aqui ele vai trabalhar os pais da igreja, tanto os pais latinos como os pais gregos e também os hebreus, ok? Dentro lá da nação de Israel. Então, esse argumento deles aqui da iminência, ela cai por terra, certo? Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, porque senão vai ficar muito grande, irmão, ok? O terceiro argumento que nós trabalhamos e que eles defendem, no caso, e esse argumento aqui, geralmente, se você observar na minha aula lá, que eu dei, né? Eu chamei esse argumento aqui de um argumento, né? Ou de uma promessa terrível, né?
O terceiro argumento da escola pós é o argumento da promessa de tribulação. Vê? Misericórdia, meu irmão. Essa promessa para mim é uma promessa terrível. Eles alegam que tem promessas onde aí promete que a igreja vai passar por um período específico da história chamado de grande tribulação. E eles chamam isso de promessa. Meu irmão, misericórdia. Isso para mim não é promessa nenhuma. Eu mesmo não queria. Eu não quero essa promessa de jeito nenhum, meu irmão. Longe de mim, né? É como se eles, assim, no argumento deles aqui, que eles falam, eles anseiam, eles têm desejo de sofrer a tribulação, né? Para chegar lá como mártir. Eu não, irmão, não quero chegar lá como mártir, não. Misericórdia, né? Então nós vemos aqui, nós provamos biblicamente. É claro que, abrindo aqui um parênteses, é claro que em todos os argumentos que eu aqui mostrei, é claro que as aulas são pequenas, né? Apesar de ter 1 hora e tanto, né? Mas eu sei que dentro dos meus argumentos e as passagens que eu mostrei, existe ali algumas brechas, assim dizer, não brechas na Bíblia, né? Mas é claro, brechas que eu deixei não propositalmente, mas para que eu deixei, porque senão iam ficar muito extensivas as aulas, como essa revisão que eu estou aqui dando hoje já está ficando extensiva. Eu marquei aqui no relógio aqui do notebook, eu comecei, era 7h30, né? 17h30. E ali já está marcando já 20 horas e 12 minutos. Então já vai com 40 minutos de aula de uma pequena revisão. Possivelmente eu acho que não vai dar nem para mim entrar na última parte da nossa aula, no quarto argumento, que nós vamos tratar dele aqui agora, ok? Então, justamente, se algum deles assistir, eles vão utilizar essas pequenas lacunas que eu deixei não proposital, mas para que não se estendesse, mas eles vão tentar utilizar essas brechas para entrarem com as suas argumentações filosóficas ou apenas discursos para tentarem provar assim, olha, ele falou, cadê que ele explicou? Não, nem eles explicam tudo, quanto mais eu, né? E tem muitos doutores, muitos grandes, que nem eles mesmos explicam. Então como é que eu vou explicar tudo? Eu apenas mostrei que muitos dos seus alicerces não estão sólidos, estão ali fincados dentro de areia movediça, ok? Então o terceiro argumento que nós trabalhamos é a promessa da tribulação. Eu não quero essa promessa de jeito nenhum, meu irmão. Misericórdia. Eu quero a promessa que foi prometida a todo aquele que crê de ter a vida eterna. Ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim. Jesus falou isso lá no Evangelho de João, no capítulo 6, ok? O quarto argumento deles é o cumprimento histórico, ou seja, total, de Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao versículo 27, ok? E é justamente onde nós paramos, e vou tentar aqui dar mais só uma pequena continuação dentro desse contexto de de Daniel, capítulo 9, o verso 24 até o verso 27, que eu vou ler aqui com vocês para que a gente possa dar continuidade. E eu espero, com essa sessão, terminar o quarto argumento, que é em cima, onde a gente vai refutar, onde estamos refutando essa posição que a escola pós-tribulacionista ela divulga, ok? Então eu vou ler apenas o texto para que a gente possa frisar algumas passagens, ok? Então Daniel capítulo 9, do verso 24 ao verso 27, a versão corrigida nos diz assim, ó, olha só. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Eu já expliquei isso em aulas anteriores. O povo de Daniel não é a igreja. O povo de Daniel é o povo de Israel, ok? Ó. E sobre a tua santa cidade. A igreja não tem santa cidade. Até mesmo o próprio Paulo falou que a nossa pátria está nos céus. É só você conferir aí, se você tiver uma Bíblia católica, protestante, seja lá qual for. Se você for lá analisar, abrir aí na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do verso 19 e 20 lá, ele diz que nossa pátria está nos céus. Então, a cidade da igreja está nos céus. Aqui só se pode se referir literalmente à cidade de Jerusalém. Olha só. Então, quais são os propósitos que são estabelecidos nessa profecia das 70 semanas? São 6 que nós trabalhamos já na aula anterior. Eu vou aqui apenas abrir um leque e mostrar algumas coisas a mais, que esse comentário aqui, ó, ele traz umas definições que eu achei maravilhosas, ok? Vamos ler o texto. Então, qual é o propósito dessas semanas? Ó? Primeiro propósito, para extinguir a transgressão. Segundo, para dar fim aos pecados. Terceiro,
para expiar a iniquidade. Quarto, para trazer a justiça eterna. Quinto, selar a visão e a profecia. E o sexto e último, ungir os santos dos santos. Então, no ministério de Jesus, segundo eles, isso se cumpriu e foram concretizados literalmente desde o dia que saiu o edito, que se encontra aqui no verso 25, e tiveram sua consumação total no ano 70 com a destruição de Jerusalém, através do Império Romano, do general Tito e as suas legiões, ok? E a gente sabe que isso não foi concluído, ou foi sequer, né, consumado literalmente nenhum desses aqui propostos, ok? O verso 25 diz assim, ó: sabe e entenda. Daniel, entenda o que eu quero dizer para você, eu quero explicar aqui, ó. Desde a saída da ordem, a ordem que foi dada, um edito, né, foi escrito lá, ó. E qual era o propósito dessa ordem? Verso 25, ó, diz assim: para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias. Então, esse período da reconstrução da cidade, até a entrada do Messias nela, há um período aí de anos aí, ok? E é o que, ó? Vamos lá. O príncipe, ó, 7 semanas e 62 semanas. Então, 7 com 62. Então, esse período aí, ele vai decorrer 69 semanas. Ou seja, 483 anos. Ok? Porque 70 semanas, né? A gente sabe aqui que são semanas de anos. Eu expliquei isso aí nas aulas anteriores, né? Aqui não são semanas de dias de 24 horas normais, ok? São semanas de 7, como lá no hebraico. A palavra aqui para semanas aqui é Shaboa. Você vai ter que ir lá para Levíticos, capítulo 25, e aí ele vai explicar melhor. Você pode pegar aí dicionários ou comentários bíblicos, e você vai entender. Eles vão explicar bem melhor para você o que significa isso aí. Eu poderia explicar, mas aí ficaria chato, ficaria muito grande a aula. Eu quero terminar isso aqui ainda hoje, ok? Para que a próxima semana a gente possa entrar no quinto argumento, que é a base da ressurreição. O argumento da ressurreição. O que eles falam, cara, é interessante demais o que eles falam. E a gente vai trabalhar em cima disso aí e a gente vai mostrar o que a Bíblia fala sobre a questão da ressurreição, ok? Mas voltando aqui para Daniel 9:25, diz assim, ó: as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aí fala sobre o período que o povo de Israel levaria, e a angústia, o sofrimento que seria para eles trabalharem para reconstruírem ali a cidade, reconstruir o templo e voltarem a terem os seus sacrifícios ali de novo, ok? Verso 26 de Daniel, capítulo 9, diz assim: depois, ó, das 62 semanas, já com aquelas 7, que já foi acrescentado no primeiro, né, ó, será tirado o Messias. Eu parei aqui porque está aqui dando umas pausas, deve ser o problema da internet. Eu vou repetir para que fique o contexto completo. Ele fala que está ficando ruim. Se alguém aí estiver assistindo, você pode dar aí um ok, dizendo que está passando normal, né? Porque às vezes aqui trava, eu não sei se aí para vocês também está travando, ok? Mas parece que está legal. Então eu vou continuar aqui a leitura do verso 26 de Daniel, capítulo 9, que diz assim, ó: depois, ó, das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. É a missão desse povo, é destruir a cidade e o santuário, destruir Jerusalém e destruir o templo. Isso aí se cumpriu literalmente no ano 70. Não foi assim que Jesus foi morto, crucificado, ok? Foram praticamente 30 anos depois a mais. Aconteceu isso aqui literalmente através de Tito e as legiões romanas, ok? E o seu fim, ó, será uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Então até ao fim, ou seja, é um período aqui onde se criou aqui uma lacuna, e ele não vai dizer o que é esse período aqui distinto. Então da 70ª semana, da 60ª semana à 70ª, esse período aí, ele chama aqui, é um período onde haverá guerras, certo? E nesse período aí estão determinadas assolações. Então é um período aqui onde ele fala que é de guerra e que vai ter assolações, mas ele não especifica e não entra em detalhes. Por quê? Porque aqui tem uma lacuna.
entre o versículo 26 e o versículo 27 existe uma lacuna que é onde está sendo trabalhado agora a igreja, a era da igreja. Por isso que ele foi tirado aqui de Daniel esse momento, essa era, assim dizendo, não sei se eu posso chamar isso de era, ou de dispensação. Foi oculto dos escritores do Antigo Testamento. Depois, posteriormente, nós poderemos dar uma aula explicando sobre essa situação, né? De ser oculto a igreja para os escritores do Antigo Testamento. Paulo fala que foi. E aí? Você vai ficar com Paulo ou vai ficar com essas pessoas que dizem que a igreja é Israel? Até muitos dispensacionalistas, muitos pentecostais, eles atribuem que a igreja do Antigo Testamento era Israel. Paulo diz que esse ministério ele estava oculto em Deus e que não foi revelado a nenhum dos antepassados. Quer conferir isso? Vá lá, leia Efésios capítulo 3, versículos 2, 3, 4, 5, se não me engano. Então eu prefiro ficar com o que Paulo diz do que com o que muitos teólogos aí falam, ok? Não estou desprezando os teólogos, mas eu estou dizendo o que a Bíblia diz, ok? É claro que pode ter aqui minhas falas, mas na Bíblia não tem falha alguma, ok? E vamos encerrar com a leitura do verso 27 de Daniel, capítulo 9, que diz o seguinte: Ele firmará um concerto com muitos. Quem é esse ele aqui que nós já explicamos, né? Já explicamos claramente, né? Talvez não tenha ficado claramente, porque é isso que eu estou explicando, né? Não vou passar tudo, porque aí seria interminável essa aula. E eles vão aproveitar essas lacunas ou brechas que para ele podem ser brechas, né, para atacarem e aí querer colocar o argumento dele em cima desses espaços que eu estou deixando nas linhas pontilhadas, ok? Então você pode ver que esse período aqui do fim é um período que ele vai ser consumado com o surgimento dessa nova aliança. Então o que é que vai dar fim a esse fim? Né? Que no verso 26 ele fala assim, ó, a última frase do verso 26 é assim, ó: e até o fim. Então, essa expressão até, ela determina um tempo delineado que não pode ser contado, onde Deus agora está trabalhando com a igreja. Então, quando é que esse fim chegará ao fim? Quando for assinado esse concerto, dará início à 70ª semana, ok? Ó, com muitos por uma semana, ele vai fazer um acordo, ó. E na metade da semana ele vai fazer cessar o sacrifício. Eu expliquei isso nas aulas anteriores, não vou falar de novo. E a oferta de manjares. Onde é que a igreja faz a oferta de manjares? Não tem como encaixar, ok? E sobre as asas das abominações. Então quem é que vai vir sobre as asas? Quem é que vai vir? Esse camarada aqui do pronome ele, que está aqui de forma maiúscula. Estou mentindo, de forma maiúscula não. O pronome aqui, ele, na versão corrigida, está com letra minúscula, né? Mas na versão atualizada, esse pronome ele aqui, ele está de forma maiúscula, indicando uma pessoa, uma autoridade, ok? Uma pessoa de nome próprio aqui tem que ser com letra maiúscula. E ele continua aqui, ó. Ele diz que ele vai vir sobre as asas das abominações, né? A escola pós atribui que isso aqui é o próprio Cristo, né? Alguns, mas não são todos, ok? Mas alguns propagadores, desculpe, irmãos, da teoria pós, né, diz aqui que é o próprio Cristo. E fica estranho demais, é até uma blasfêmia, né, dizer que Cristo ele veio sobre as asas das abominações. É terrível essa afirmação. Olha mais. Virá o assolador. Então quer dizer que Cristo foi o assolador, segundo essa posição que eles defendem? Olha só. Agora só. Olha o que vai dizer o restante do versículo. Quais são as consequências que serão derramadas sobre este assolador, né? Só abrindo aqui um parênteses, né? Eu queria fazer uma pergunta para o pós, né? Aonde é nas Escrituras que Jesus é chamado de assolador? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Dando essa nomenclatura ao Messias, ao Cristo, chamando ele de assolador. Ou outra passagem que diz que ele virá
sobre as asas das abominações. Não tem em canto nenhum, não tem. Então não pode ser firmado isso aí, ok? Vamos lá. E isso até a consumação. Que consumação? Da 70ª semana. Qual será as consequências que virão, que recairão sobre esse assolador? Olha só. O que está determinado. Sobre quem? Sobre ele. Será derramado sobre o assolador. Aí eu expliquei, você vai ter que ler lá 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 4 até o verso 7 ou 8, se não me engano. Lá ele vai explicar o que vai acontecer sobre ele. Também o livro de Apocalipse, lá no capítulo 13, capítulo 16, 17, 18, vai explicar também o que será derramado sobre ele, inclusive no capítulo 19 de Apocalipse, lá, que fala sobre a vinda do Senhor, né, a sua roupa manchada de sangue ali, onde ele vai explicar detalhadamente sobre esta profecia. Então eu quero encerrar hoje mostrando o seguinte. Vamos ver o que significa hoje, para a gente encerrar de vez, né, e a gente já tivemos aqui essa lição, e que eu espero que eu tenha deixado muito claro, né, que essa profecia de Daniel, capítulo 9, do verso 24 ao verso 27, ela não teve o seu cumprimento total concluído, ok? Ela não foi concluída literalmente, ela tem o seu cumprimento total, claro, futuro, na 70ª semana, que a Bíblia chama de período tribulacional. Às vezes eu fico na cena, você está olhando para a câmera, você não está olhando para vocês, a câmera parece que é desse lado, mas aí parece que mostra que é desse. Amém, irmãos? Olha só, então, o objetivo principal da 70ª ou das 70 semanas de Daniel é cumprir com esses 6 requisitos que estão registrados no capítulo, no verso 24 do capítulo 9 de Daniel. Se eu não me engano, eu acho que já vai com 57 minutos essa ministração. Eu quero concluir fechando e mostrando o que significa essas expressões. E vamos ver com essa abordagem aqui que esse comentário aqui faz, se realmente se cumpriram literalmente na vida de Israel, ok? Então, o primeiro é Daniel 9:24 diz assim, ó. É para extinguir a transgressão. O que é essa expressão? O que significa extinguir a transgressão? Em grego, a palavra aqui para transgressão, a palavra é anomia, né? Que é a mesma expressão que aparece lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, se eu não me engano, no verso 2, ou é o verso 4, que é fazendo menção do homem da iniquidade. Lá chama de homem da iniquidade. A palavra lá para ele lá é também do grego anomia. A palavra anomia, ela deriva da palavra nomos, que significa lei. E esse artigo a no grego, ele tem o sentido de negação. Então, por isso que a expressão é anomia, ou significa sem lei, ok? Mas eu quero ler aqui a definição que esse comentário aqui vai fazer e vai explicar bem melhor do que minhas palavras, ok? Diz assim, ó. Então, o primeiro propósito é extinguir a transgressão. Em grego, é anomia e significa, ó, violação da lei, ou seja, violar uma lei. Significa andar em desordem, significa andar sem lei, ou significa andar em anarquia, né? Que é o que o Partido Comunista Socialista emprega, uma república de anarquia, abrindo aqui um leque político, ok? Mas vamos voltar aqui. Olha só, significa declínio para a margem esquerda, olha só, né? Ou declinar para a margem direita da linha de santidade. Ou seja, significa você se desvirtuar de um caminho de santidade. É um declínio tanto para um lado quanto para um outro. Significa sair de uma linha de santidade. Esse era um dos propósitos a qual foi destinado a ser cumprido nas 70 semanas de Daniel. Olha só. Tudo isso, Israel tinha praticado em grau supremo. Então Israel sempre se desvirtuou, sempre pendeu para um lado esquerdo ou pendeu para um lado direito, tendo aí a sua vida de santidade sendo anarquística, né? Eles violaram a lei completamente, ó. Eles tinham praticado, e segundo o anjo
interpreta, esta transgressão na vida de Israel, né, não podia ultrapassar. Então, segundo a profecia de Daniel, essa transgressão, né, extinguir, isso aí só será concluído na 70ª semana de Daniel, porque com o sacrifício de Cristo, Israel continuou a viver uma vida de transgressão e até hoje vive pela sua rebeldia. Então não foi concluído, isso aí não foi concretizado com a morte vicária de Cristo, a não ser, abrindo aqui um leque, para aqueles que aceitaram Cristo como seu Salvador, e sobre a vida destes foi extinguido a transgressão neles, não na nação, ok? Segundo, Daniel capítulo 9, verso 24 diz ainda, a segunda observação, dá fim aos pecados. Será que realmente Israel parou de pecar? Olha só, o termo aqui pecado aqui no grego é a palavra armatia, que significa o quê? Ela tem um sentido de tortuosidade, né? No seu sentido próprio é o sentido de ser torto, né? E no sentido religioso, essa expressão ela tem o sentido de errar o alvo. Ou seja, segundo o anjo, o pecado tinha de ser tirado da nação de Israel antes da introdução do período milenar. Então, para que Israel possa entrar no período milenar, o pecado de Israel tem que ser expiado. E o propósito de Cristo na cruz ali é expiar os pecados do mundo. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Israel, por não ter aceitado o seu Messias quando veio, eles continuam vivendo debaixo do pecado, vivendo debaixo da transgressão. Certo? Olha que coisa aqui interessante aqui, ó. Em Romanos capítulo 11, o verso 26, eu quero aqui ler Romanos capítulo 11, verso 26. Vamos ver o que é que diz Romanos 11, 26. E assim, ó, todo o Israel será salvo, como está escrito, ó, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Isso só pode ser consumado na 70ª semana de Daniel, onde será cumprido literalmente, será tirado literalmente, totalmente a iniquidade de Israel, segundo esse parênteses que tem no livro de Romanos, capítulo 9 até o capítulo 11 de Romanos. É o que fala aqui o profeta Daniel, expiar a iniquidade, né? Dar fim aos pecados, que é o segundo propósito, ok? Vamos lá. O terceiro propósito em Daniel capítulo 9, verso 24, diz o seguinte: expiar a iniquidade. O primeiro é extinguir, né? Extinguir a transgressão. O segundo é dar fim aos pecados. E o terceiro é expiar a iniquidade. Que, se não me engano, eu acho que eu li aqui à frente, que é essa questão de Romanos capítulo 11, verso 26. Mas aqui, ó, o termo iniquidade aqui, ó, ele tem aqui o sentido aqui no Novo Testamento como no Antigo Testamento. A palavra é racha, né? Sentido de insubordinação ou de desobediência. Então é tirar essa desobediência, arrancar de vez. Eles ainda continuam como nação rebelde. Você quer ver essa expressão bem clara e bem assim autêntica? A palavra, é claro que a palavra é autêntica, né? Mas ela assim com um termo de peso, é só você ler lá o livro de Ezequiel, no capítulo 2 lá, onde ele pede para que Ezequiel vá lá falar sobre uma nação rebelde, e é a nação de Israel, né? É a nação rebelde, é a nação Israel. Aí outro texto também, abrindo aqui outro leque rapidamente, como é que a gente vai encaixar aí, meus irmãos, aí a igreja nesse texto de Ezequiel, né? Tá vendo? Então não encaixa. Tirar a sua insubordinação. Essa iniquidade na vida de Israel será expiada, e de acordo com o texto em foco, vai ser dentro dos limites das 70 semanas. Né? Isso, porém, não aconteceu por desobediência de Israel de não aceitar Jesus como seu Messias. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 1 e o verso 11, que não dá para ler agora porque aí vai tomar muito tempo. Eu quero encerrar mostrando apenas quais são os objetivos que devem ser cumpridos na 70ª semana de Daniel. O próximo objetivo
é trazer a justiça eterna, ok? Isso aí só será consumado no período do milênio. Não tem como fazer isso agora na vida de Israel. Até porque eles não aceitam o Novo Testamento. Eles vivem apenas com base no Antigo Testamento e alguns apenas com a Torá, que é os saduceus. Os saduceus, eles não criam eles não tinham como sendo inspirada por Deus, né, tanto os salmos como os profetas. Eles criam apenas no livro de Moisés, na Torá. Então, olha lá. A justiça eterna do presente texto é a justiça de Cristo, que será exercida literalmente no período do milênio, que ele ganhou na cruz. Então ali ele ganhou na cruz ali toda a sua justiça. A promessa para Israel é que antes do reino milenar, Cristo será introduzido no mundo com essa justiça que ele adquiriu e que foi lhe dado toda a autoridade no céu e na terra foram dado a Cristo. Ele exercerá literalmente no período milenar. Ele não exerceu isso aí e Israel não recebeu como Cristo, como a justiça de Deus, que está lá também no livro de Romanos, no capítulo 5, ok? Quinto propósito dessa semana é selar a visão e a profecia. O que é que diz isso aí? Ó? A profecia do texto em foco, ou seja, é dar cumprimento cabal e total dessas 70 semanas no livro de Daniel. Então elas só serão concluídas nesse período aí, ó. Que diz aqui o seguinte, ó, sem dúvida, é a das 70 semanas. Ó, ela precisa ser selada com seu cumprimento, ou seja, o cumprimento total, o cumprimento literal. Ela não teve ainda seu cumprimento total literal, ok? Ele aqui vai explicar dizendo o seguinte, ó, isso terá seu cumprimento, ó, em plenitude. Quando? Quando Deus, ó, restaurar o reino a Israel. Isso aqui é uma questão muito interessante. É só você ler lá em Atos, capítulo 1, no verso 6. Antes de Jesus ser assunto aos céus, né? Os discípulos perguntaram a Jesus, ó, é agora que tu restaurarás o reino a Israel? A Jesus respondeu, ó, não compete a vocês saber as estações e os anos, a qual Deus propôs, né? Mas vão lá e sejam revestidos. Ou seja, os discípulos ali, eles tinham que ir agora, após a ressurreição, que aponta, então já que o Senhor agora ressuscitou, agora o Senhor já provou que é Deus, então é agora que o Senhor vai restaurar, o Senhor agora vai trazer a justiça eterna de Deus. Jesus, epa, não é agora. Esse período não compete a vocês, não é para vocês, é lá para o fim. O que vocês devem fazer agora é expandir o evangelho, as boas novas, através da igreja, através da graça, ok? E o último aqui, ó, é ungir os santos dos santos, que Jesus não fez isso. A princípio ele nem entrou lá, ele não podia, porque ele não era sumo sacerdote, segundo a visão dos fariseus lá, ok? Ele era um farsante, né? Ele foi tido como um farsante aí pelos fariseus, saduceus, e aí não é à toa que ele foi crucificado. Ó, em algum sentido, ó, todos os templos, aqui é a explicação que o comentarista aqui dá, ó, isto é, ó, o de Salomão, o de Esdras, e que foi reformulado por Herodes, né? E o que será usado pelos judeus descrentes, ó, sobre a aliança do anticristo. Okay, ó. E o templo escatológico de Ezequiel, capítulo 40 e 48, lá fala. Então será reconstruído um templo. Então é esse templo aí que ele vai ser profanado, né, pelo anticristo. Cristo irá vir, o verdadeiro, irá destronar o anticristo e aí sim ele purificará, né, esse santuário aí, e ele será ungido, e aí será novamente usado para os sacrifícios dos judeus, que é uma promessa eterna de Deus sobre as suas vidas, ok? Então aqui ele vai dizer aqui o seguinte aqui, ó. Todos, ó, são tratados, ó, como uma só casa, que é a casa de Deus, ok? E ele continua dizendo o seguinte, ó. Assim Cristo, ó, ele purificou o templo, ó, dos seus dias, embora construído ou reconstruído, ó, por um usurpador idumeu, que era Herodes, para agradar os judeus. Então a nova promessa, segundo o anjo, é de que este santuário que será reconstruído, onde ficava o Santo dos Santos, será ungido por Cristo antes que as 70 semanas expirem. Então ela se completará com a consagração dos santos, isto é, 7 anos após o arrebatamento da igreja deste mundo. É só você conferir, e eu estava aqui utilizando este comentário que eu achei maravilhoso aqui de Daniel. Irmãos, eu quero concluir. Hoje foi apenas mostrando mais uma vez, né? Fizemos um pequeno resumo desde o início até hoje, onde demos lá, já faz um mês que eu venho dando essa matéria,
ok? Então, o nosso próximo assunto, na próxima semana, dia 8, será refutando o argumento deles em cima da teoria que eles falam sobre a ressurreição. Então, como é que eles veem a ressurreição? Qual é a doutrina que eles falam sobre a ressurreição, ok? Eu fiz aqui apenas um pequeno panorama sobre essa questão que nós vamos trabalhar, porque eu creio que isso vai ser o seguinte, irmãos, né? Antes de entrarmos refutando o argumento deles sobre a questão da ressurreição, e a ressurreição não é um assunto muito fácil de se falar, até porque existe também, né, a doutrina da ressurreição. Então, para que a gente possa entrar com mais base sólida para refutar o conceito que eles defendem sobre ressurreição, se faz necessário, antes nós darmos aqui uma aula ou explicarmos a doutrina da ressurreição, ok? Porque para isso aqui se faz necessário a gente conhecer. Então, o que é a doutrina da ressurreição? Então, a próxima aula, a semana que vem, nós vamos aqui abrir um espaço e vamos tratar um pouco sobre a doutrina da ressurreição, ok? Então, o que é que nós vamos falar sobre a doutrina da ressurreição? Aqui um pequeno panorama rápido, certo? Nós vamos falar, por exemplo, sobre os tipos de ressurreição, que são 2 tipos, ok? Que vamos trabalhar a ressurreição para a vida eterna e a ressurreição para a condenação eterna. Segundo tópico, nós vamos falar um pouco sobre as variantes das palavras que envolve o termo ressurreição, ok? Então a palavra ressurreição, ela tem algumas variantes. Por exemplo, temos aqui 6 variantes para a palavra ressurreição. Tem a ressurreição de justos, essa é uma nomenclatura. Tem a ressurreição dos mortos. Tem a ressurreição dentre os mortos. Tem a ressurreição da vida. Tem uma expressão que ela aparece no livro da carta aos Hebreus, que é uma superior ressurreição. E temos uma expressão que aparece no livro de Apocalipse, que é a primeira ressurreição. Isso aqui a gente tem que definir para poder a gente entender um pouco o que é a doutrina da ressurreição dentro dessas terminologias, ok? Então tudo isso aí está enquadrado dentro da doutrina da ressurreição. O segundo tópico da doutrina é a hora das ressurreições. E nesse tópico aqui, ó, que existe o conflito entre o pós, o pré e o amilenismo. Então, a problemática está dentro desse tópico aqui, ó, que é a hora das ressurreições, ok? O terceiro tópico nessa doutrina que a gente vai trabalhar a semana que vem é o plano da ressurreição. E o último tópico é a ressurreição de Israel. Então, para que a gente possa refutar o argumento pós-tribulacionista na sua posição definida sobre a ressurreição, então primeiro a gente vai ter que dar um pano de fundo, vamos assim dizer, um panorama sobre a doutrina da ressurreição, para que a gente possa aí depois refutar o que eles pregam, ok? Então eu só tenho aqui a agradecer a todos vocês que estiveram até agora nos acompanhando, que você possa aí continuar me ajudando com suas orações, que você possa continuar você mesmo fazendo a sua própria leitura da Bíblia, da Palavra de Deus, que aqui é onde se encontra toda a verdade, ok? E ela não vai deixar você confuso. Apesar de ser um pouco problemático a gente entender algumas passagens, mas aí existem recursos, existem dicionários, existem comentários, e eu peço que você recorra a eles, não fique apenas com minhas palavras, ok? Que você possa continuar. Ore por a minha vida, ore pela minha família, pelo meu ministério, assim como eu faço por aqueles também que compartilham as nossas mensagens, e até por aqueles também que não compartilham, porque eu não conheço vocês todos, ok? Mas eu peço que você continue, vá buscar conhecimento, busque entendimento, e você também possa tirar suas próprias conclusões. E eu quero agradecer a todos vocês que estiveram até agora, e continue aí, né, buscando aí cada dia mais se aperfeiçoar, buscando conhecimento, ok? Que Deus possa abençoar cada um de vocês em nome de Jesus. Amém?